Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá, Amy Joy, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Elisete, Lídia, Elisete, oi, Lídia, oi, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Estamos aguardando o pessoal chegar para a gente dar prosseguimento aos nossos bate-papos, sempre falando de transformação, sempre falando do nosso potencial humano em transformar, em superar momentos difíceis como esse, não só esses, né? Mas momentos difíceis como esse, e já sempre também olho no futuro, sempre preparando o dia de amanhã, né? O dia de amanhã ainda não chegou, mas com base no hoje, a gente tem que preparar esse amanhã. Com os pés no chão de hoje, usando a experiência do passado, a gente tem que preparar esse dia de amanhã. Lara, seja bem-vinda. É a Lara, eu nem disse a Lara, é porque eu tô sem óculos aqui. Bem-vinda, Amy Joy, obrigado, a gratidão é minha. Boa noite. Bem, pessoal, o pessoal vai chegando, enquanto isso a gente vai batendo um papo, né? A gente tem falado sobre processo decisório, processo de tomada de decisão, escolhas para a nossa vida pessoal, e são assuntos extremamente importantes. A gente não pode largar a nossa vida, deixar a nossa vida num piloto automático ou ao destino de quem quer que seja. A gente tem que conduzir, a gente tem que ser o capitão do nosso navio, né? A gente tem que ser aquele que dita o que será a nossa vida. Nós temos falado de escolhas, de linhas de ação, de planos de ação, e é exatamente isso. A gente determina onde a gente quer chegar e tem que ser assim. Não pode ser guiado pelo inconsciente, pelas crenças, pelos medos que muitas vezes outras pessoas nos colocam na cabeça, muitas vezes para nos dominar mesmo, para nos controlar o impulso de compra, para nos ter num voto, para nos ter às mãos. Então, assim, é um processo nosso de autorresponsabilidade. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, para atravessar esse período cheios, plenos dessa responsabilidade e traçando efetivamente o que nós queremos para as nossas vidas. Então vamos iniciar esse trabalho, como a gente sempre faz, com um breve período de meditação. Vamos sentar confortavelmente, colocar os nossos pés no chão, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nesse momento visualizar que lá no cosmos uma série de tufões de raios dourados esteja acontecendo, uma tempestade linda, uma tempestade de Deus, de misericórdia, de amor, de criatividade. São raios dourados, cheios de energia, de alegria. E um desses raios chega à sua cabeça. E esse raio então entra à sua cabeça com essa luz dourada e atinge em cheio a sua pineal. Impulsiona, eletrifica, dispara a sua pineal e suas redes neurais de intuição, de criatividade. Você nesse momento se torna um ser mais criativo, mais consciente de si. E esse raio dourado então desce pelo seu pescoço, pela sua coluna vertebral e pelos nervos raquidianos, se espalha pelo seu corpo. Chega ao seu coração, onde ela ganha ainda mais força, mais impulsão, mais vigor. E é bombeada por todas as células do seu corpo. Todo o seu corpo nesse momento é dourado, é luz dourada, é amor, é presença de Deus. E tudo isso agora flui pelo seu corpo, vai aos seus pés, sai pelos seus pés, vai ao núcleo da Terra.
se alimenta do humus da terra e retorna para o seu corpo, te deixando ainda mais potente, mais poderoso, maior, melhor, mais vigoroso, mais vigorosa. E essa luz dourada agora, ela sobe pelo seu corpo, sai pela sua cabeça e retorna ao universo. Nesse retorno ao universo, ela explode num raio maravilhoso de milhões de gotículas douradas. São gotículas douradas de sabedoria, de amor, de conhecimento, da presença de Jesus Cristo em nossos corações. E nesse momento essa chuva desce sobre a terra. Desce sobre todos nós que compomos esse grupo, nos humaniza, nos torna um grupo mais coeso, dentro de uma egrégora de luz, de vida, de amor. E é sobre essa egrégora que nós vamos agora, nesse momento, trabalhar. Então, nesse momento, vamos retornando, vamos abrindo os olhos, voltando aqui para o nosso consciente e cada vez mais conscientes. A finalidade desses momentos, claro que a gente viaja, né, muito bom, mas a grande finalidade é trazer a gente para o nosso centro, sabe? É que a gente esqueça um pouquinho das preocupações, esqueça um pouquinho do barulho que o mundo fica fazendo à nossa volta e que às vezes nos distrai, e que a gente centre um pouquinho mais na gente, a gente sinta a gente mesmo, sinta a presença do nosso corpo, sinta a presença da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa respiração, do nosso coração batendo. Quantas vezes a gente deixa isso passar, né? Então, que isso tudo, essa é a finalidade desses primeiros momentos. Bem, no dia de hoje eu quero tratar com vocês de um pouquinho de programação neurolinguística, mas assim, nada pesado. A programação neurolinguística, mas assim, uma dose suave, voltada para o nosso autoconhecimento. E também para quem está próximo da gente, né, para quem está convivendo com a gente. Pode ser um mentor, pode ser um coach, ou pode ser a nossa família, nosso familiar, nossos filhos, nossa equipe de trabalho, as pessoas que trabalham conosco, para a gente então ter uma convivência melhor com a gente, para a gente estabelecer melhor as metas para a gente e para a gente conviver melhor com as equipes de trabalho, compreender melhor as pessoas. E aí, eu quero buscar lá na programação neurolinguística um pouquinho das modalidades, tá? As modalidades de representação interna. Profissão concurseiro, seja bem-vindo, eu não sei se é bem-vindo ou bem-vinda, mas seja bem-vinda de toda forma. Fátima, seja bem-vinda. Então, eu quero tratar dessas representações, eu quero tratar dessas modalidades como sendo a maneira como a gente representa internamente o mundo externo, sabe? Então, assim, cada um de nós percebe o mundo de um modo único e de um modo muito particular. E é por isso, e é por não compreender isso, que muitas vezes a gente entra em conflito conosco mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa equipe de trabalho. Então, mais ainda, né? Nesse momento em que as pessoas estão mais próximas, né? Muita gente reclamando de faíscas, mas por quê? Porque a gente não está compreendendo um pouquinho. Tem tanta coisa para compreender, mas uma delas, essas modalidades de representação interna. Então, para exemplos assim, e nós vamos trabalhar num nível bastante tranquilo, para que a gente consiga compartilhar e dialogar aqui. Então, por exemplo, todos nós somos tudo, tá? Tudo que nós vamos conversar aqui, todos nós temos todas as modalidades. Eu vou me referir basicamente à modalidade visual, à modalidade acústica e à modalidade sinestésica, tá? Mas todos nós compreendemos todas essas três modalidades, só que a gente acaba evidenciando uma em maior grau em determinada circunstância. Deixa eu só ver aqui, profissão concurseiro, um abraço para os filhos. Ana Ângela, Macena, ô Macena, que bacana ter você aqui, muito bem-vindo Macena. Macena, a gente trabalhou junto na Escola de Comunicações, grande profissional, grande pessoa, fico muito feliz de ter uma pessoa com esse coração aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu? Grande abraço para você, felicidade, sucesso, que você merece muito. Então, gente, voltando aqui, por exemplo, a modalidade visual, você já sabe qual modalidade, entre visual, acústica e sinestésica, você já sabe qual que predomina mais em você,
em determinadas circunstâncias, ou até na vida como um todo, qual te predomina mais? Qual que vai te guiando mais nas suas escolhas? Sabe, isso é importante. Isso é importante porque a modalidade, a gente compreendendo qual que nos impulsiona mais, a gente consegue colocar essas modalidades nas nossas ações, nos nossos planos de ação, de modo que nos impulsione, até para a gente não desistir, até para a gente não procrastinar e para ficar mais forte, para isso fortalecer a nossa tomada de decisão consciente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais visual, muito provavelmente vai funcionar muito para você fazer telas mentais, fazer imagens mentais. Funciona para todo mundo, tá? Porque todos nós somos todas as modalidades, temos todas as modalidades. Mas se você é mais visual ainda, isso vai te fortalecer, isso vai te empoderar ainda mais. Então, e aí você pode perguntar, bom, como é que eu descubro isso? É um exercício, né? A gente faz um exercício de análise interna, é autoanálise. Existem testes que você pode procurar na internet, tá? Existe uma série de possibilidades, mas uma que a gente pode fazer simples é assim, começa a analisar como é que você dialoga com você mesmo. Quais as palavras que você mais usa quando você está conversando com uma pessoa? Quando você começa assim, olha, veja bem, é um sinal, tá? Não é impositivo, isso não é impositivo, mas é um sinal de que você tem uma grande tendência a ser visual. Sabe? Quando você quer falar com um grupo e fala, gente, olha só, ou então, pessoal, veja bem, é um indício, tá? Não quer dizer que é impositivo, mas é um indício. E aí começa a observar que as pessoas, e aí você começa a fazer associações. Por exemplo, a pessoa que ela é mais visual, ela tende a ser também mais espontânea, falar mais alto, ser mais influente, ela repara muito na sua aparência. Claro que todo mundo gosta, a maioria, né? Gosta de estar bem vestido, de ter uma aparência legal, mas o visual mais ainda. O visual gosta de se olhar no espelho, não pode perder a oportunidade de um espelho, de um carro, né? Então são indícios que você tem para trazer para você. E aí você tem que trabalhar isso a seu favor. Então, um visual, fazer uma tela mental na hora de botar um plano de ação é fantástico, fantástico, porque vai te potencializar maravilhas na hora de você traçar os seus planos de ação para a semana, com vistas à consecução de uma meta. Isso é extremamente bacana. Não vou entrar em submodalidades, que nós temos submodalidades para trabalhar, não vamos ficar aqui nesse primeiro passo que é bem legal já. Se você é acústico, então percebe que normalmente você vai se dirigir ao grupo e fala assim, gente, escuta aqui, né? Me escuta, né? Então você chama essas palavras mais acústicas. Volto a dizer, não é impositivo, tá bom? Não é só porque ele falou escuta aqui, ele é acústico. Não, você vai juntar uma série de fatores. Então, o acústico também, você vai ver se ele é uma pessoa que às vezes é um pouco mais introspectivo. O acústico normalmente ele fala um pouquinho menos do que o visual. Normalmente ele se reserva um pouquinho mais na hora de falar, até porque ele é acústico, então ele prefere escutar e falar menos, sabe? Então você vai moldando e aí começa a reparar na tua equipe de trabalho e como você vai começar a ser eficaz com cada um, porque aí nós vamos ter o terceiro, o sinestésico, né? O sinestésico é aquele do toque, é aquele que tem a necessidade de te tocar. Ele vai falar com você, ele não consegue falar só oi, psiu, ele tem que cutucar, né? Falar ei, psiu, ei, né? Então, volto a dizer, não é impositivo, mas é um indício, tá? Tá sinalizando um caminho. É aquele que usa palavras mais assim do tipo, eu sinto o peso da vida, sabe? Poxa, hoje o dia tá pesado para mim. Claro que qualquer pessoa pode dizer isso, tá? Então, por isso que a gente não pode tomar assim ao pé da letra, porque qualquer pessoa pode falar dessa forma. Mas você começa a fazer um ajuntamento, você começa a agrupar, você começa a perceber as pessoas ao seu redor ao longo de uma semana, ao longo de um mês. A tua equipe de trabalho começa diário, todo dia que você estiver de plantão com a tua equipe, começa a anotar como é que a fulana fala, como é que o B, o C, como é que eles se referem, se eles tocam, se eles pedem toque, se eles necessitam de abraço. Aí você começa a ter os perfis das modalidades, né? Aquelas pessoas que são mais visuais, predominantemente visuais, todo mundo é tudo, mas os predominantemente visuais, os acústicos e os sinestésicos. E aí é que vem o pulo do gato, né? É você buscar ser mais efetivo com cada um deles.
É como você se comunicar melhor de modo a ser compreendido. Às vezes você tem aquele colaborador no trabalho, por exemplo, que você não está conseguindo chegar nele. Você não está conseguindo ser muito eficaz junto a ele, sabe? E aí você pode estar usando a modalidade errada, sem conhecê-lo, você pode estar usando a modalidade errada. Às vezes você é uma pessoa visual, por exemplo, eu sou bastante visual. Então, vocês vão me ouvir muito falando assim, olha só, veja bem, porque é meu, sabe? É a minha modalidade predominante. Então, assim, às vezes você está querendo usar a sua própria modalidade para chegar na outra pessoa. Mas e se a outra pessoa for mais sinestésica? Ela não vai dar muita bola para a tua maneira visual de se comunicar, sabe? Então talvez você tenha que se apropriar, entender melhor esse teu colaborador, essa pessoa que está contigo, até um companheiro que está contigo, entender melhor como se aproximar dele, como chegar mais junto dele para falar, para conversar, para dialogar de modo que ele te entenda. Quando você está num grupo, por exemplo, eu vou fazer uma palestra. Aí, outra dica muito legal dessas modalidades é você mesclar as modalidades. Porque se você chegar numa palestra e só usar o seu, por exemplo, visual, e só uso o visual, eu posso não atingir a maior parte da plateia. Então eu mesclo falas durante a minha palestra, falas e slides e exemplos que remetam a cada um dos tipos. Num momento eu falo, veja bem, presta atenção aqui nessa imagem. No outro eu falo, escuta o que esse slide tem a dizer a você. Escuta o que essa situação está dizendo para você. Num outro eu falo assim, sinta agora o peso dessa decisão que você está tomando. Entende? Você vai mesclando as modalidades de modo que você vai atingindo a maior parte da plateia, do público que está ali te ouvindo, se você está fazendo uma apresentação para uma equipe de trabalho, por exemplo. Voltando para o pessoal, né? É aquela história que a gente falou dos planos de ação, do traçar as metas. Se você é mais visual, uma tela mental vai ser fantástico. Serve para todos, mas você que é mais visual vai servir mais ainda. Se você é acústico, vai ser muito bacana, por exemplo, você, como compromisso, gravar as suas metas. Ao invés de só escrever, você pode escrever as metas que você quer alcançar aquela semana, mas você pode também gravar no teu celular e depois apertar o play para escutar ao longo da semana. Isso vai te reforçar, porque isso está indo direto na sua modalidade mais predominante. Então isso vai ser um recurso que você vai usar com você, ou com um colaborador, ou com alguém mais que está contigo, e que vai ter um resultado muito potencializado, vai ser muito bom. O sinestésico é aquele do toque. Então, até para você, se você precisa de um toque, desse você mesmo esse toque, se for o caso, sabe? Então se abrace, imagine você abraçando essa meta, imagine você sendo abraçado por essa meta, sabe? Coloca aromas, embora o olfativo não seja tão trabalhado, mas traz ele para o sinestésico, traz esse olfativo como se fosse um sinestésico, traz um aroma para você daquela meta, o que você sente efetivamente ao estar cumprindo aquela meta, a leveza, o seu corpo leve, a sua alma leve, o seu sorriso flutuando, comemorando cada pequena vitória. A Fátima disse que vai se tocar mais. Ótimo, maravilhoso, é isso aí. Se isso te impulsiona, te conduz a uma vida melhor, se isso te conduz às metas que você está se propondo, maravilhoso. Camila, seja bem-vinda. Maurício, seja bem-vindo. Então, é tudo isso que você tá traçando como metas, como planos para você executar. Se abraça no seu sinestésico, sorri no seu visual, sabe? Grita no seu acústico, fala bem alto para você, faz a gravação se você é acústico. Isso são truques e ferramentas da programação neurolinguística que a gente pode usar para potencializar a nossa tomada de decisão, para potencializar a vida que a gente quer escolher para a gente. Isso é extremamente importante. Deixa eu pegar aqui, eu quero agora fazer uma outra abordagem. Não quero perder a oportunidade de fazer uma outra abordagem aqui. Nós temos o tempo. Sobre essa parte mental. Saindo um pouquinho talvez até fazendo uma junção da programação neurolinguística, mas entrando aqui na parte da mente, tá? Eu vou me valer de um trecho bíblico, mas ele vale, o que nós vamos explorar aqui, não é religiosidade, ele vale para qualquer religião que seja sua, para qualquer crença que seja sua, religiosa, não importa, ou espiritualidade, na verdade eu vou tratá-lo como espiritualidade.
abrangendo a todos nós como irmãos e filhos de Deus. Em Romanos 12, versículo 2 e 3, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vou ler esse pedacinho de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, é um livro da lei trazendo para nós, assim, dos cristãos, trazendo para nós, assim, mas embora eu acho que é fantástico porque vale para tudo, tá? E para todos. É não se amoldar ao padrão do mundo, não é ser rebelde. Eu não encaro esse amoldamento ao padrão do mundo como ser rebelde. Eu encaro como você ser o dono da sua vida, como você ser o timoneiro do seu barco. É isso. É você guiar o que você quer, é você guiar a tua vida para onde você deseja, para onde você quer. Amoldar-se ao padrão do mundo é você ser uma manada, seguir o efeito manada. Já que todo mundo está indo por ali, eu vou também. Já que está na moda fazer tal coisa, eu vou fazer também. Ou então eu vou fazer para agradar as pessoas, para ser aceito pela coletividade. Olá, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, assim, você não tem que agradar ninguém. Você tem que agradar a você mesmo. É autorresponsabilidade. É claro que características nossas acabam nos falando mais alto. Um espírito mais altruísta acaba nos falando mais alto, né? A gente vive mais... Tem pessoas que são mais conectadas em rede, que vão viver mais dentro dessa... vão viver mais praticando o altruísmo na coletividade, sim. Mas tudo tem um limite, tudo tem a hora de você pensar em você mesmo. Então não se amoldar ao padrão do mundo significa também você não se guiar pelo seu subconsciente, sabe? De regras que lhe foram ditadas em outras épocas. O ontem já acabou. Épocas do passado, leis do passado podem não funcionar mais no nosso presente, sabe? É igual aquela história de você se sentir excluído de um grupo porque talvez você não atenda aos padrões clássicos da sociedade moderna ou daquela sociedade. Você tem que ser quem você é. E é lógico que você vai frequentar os ambientes que você escolher frequentar. Mas sempre com a sua mente consciente. E aí vem aquela grande sacada de eu vou escolher onde eu vou, com quem eu vou andar. Olá, Penha, Tiane. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, gente, eu fiz questão de ler esse trechinho que é para falar sobre esse impulsionamento que nós é que temos que dar às nossas vidas. Sobre essa questão de outros dirigindo os nossos passos, os nossos caminhos. E é uma coisa interessante, né? Porque na nossa infância a gente não tem essa racionalidade completamente desenvolvida e as escolhas são feitas por nós, né? Nossos pais, basicamente, ou quem nos cria, quem nos educa, fazem essas escolhas por nós. Até que chega uma fase em que efetivamente a gente começa a tomar o pé da nossa vida. E como é importante, como é interessante a gente tomar o pé, né? Tomar as rédeas da nossa vida, não importa a idade, né? Se você é mais jovem, tá aqui com a gente nesse vídeo, você é mais jovem, fantástico, porque você está tendo a oportunidade de escutar essas coisas muito mais cedo do que eu tive, por exemplo, né? E isso é maravilhoso, porque isso não é você se rebelar contra os seus pais, ou contra os seus professores, ou contra quem quer que seja. Isso é, na verdade, você honrar, sim, que seus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer, seus avós, quem te criou, fez o melhor que eles podiam fazer por você. Eles foram o melhor pai e a melhor mãe que eles podiam ser, dentro do que eles tinham de conhecimento, de vivência. Eles fizeram o melhor. E agora chega uma fase da vida em que você vai assumir as rédeas. E como é importante você ser homem e ser mulher de verdade no sentido de assumir a sua vida, de assumir as suas rédeas, sabe? A casa dos seus pais é a casa dos seus pais, é o berço de origem, é a casa de origem, mas ficou lá. Lá você agora vai visitar, lá você vai agora levar amor, lá você vai agora levar palavra de carinho, abraço.
para as crianças que ficaram lá, né? Porque agora eles passaram a ser as crianças, né, Amy Joy? Então, você vai levar o carinho para aquelas crianças que ficaram lá, que vão ficando cada vez mais crianças no sentido das atitudes, dos comportamentos que vão surgindo, né, com a idade, mas com uma coisa sempre em mente. Eles serão para sempre maiores do que nós. Sempre, 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 sempre. Nossos pais, nossos avós serão sempre, eternamente maiores do que nós. Isso é um processo irreversível, nós nunca seremos maiores do que eles. Para eles, nós levamos a nossa honra, nós levamos o nosso amor. Tomamos sim o que nos é devido como filhos, mas devolvemos a eles o amor. E aí, está na hora de agora tocar a vida em frente. Está na hora agora de deixar o berço lá para trás que eu digo sair e tocar a sua vida. Sabe? É extremamente importante. Quando a gente fala de não se amoldar ao padrão do mundo, é você ter um poder pessoal tão forte que você não seja mais influenciado por quem quer te influenciar, por quem quer te empurrar alguma coisa, uma ideologia, um produto. Você vai comprar porque você quer. Você vai assistir um programa de televisão porque você quer. Você vai fazer um curso porque você quer fazer aquele curso. Sabe? Você vai aprender a tocar um instrumento, maravilhoso isso. Eu vi uma postagem hoje de uma amiga aqui de Brasília, ela postou, a Marli, quem conhecer a Marli pode até falar para ela que eu mencionei. Achei maravilhoso. Ela postou ela com violão, estou começando a aprender violão. Que maravilhoso. É isso. Você vai aprender porque você quer. Porque não existe idade, não existe tempo, não existe época. Ah, mas eu podia ter feito inglês. Faça agora. Faça agora. Eu podia ter aprendido a tocar um instrumento. Aprende agora. O hoje nós temos. O hoje é o que nós temos. Então aprende agora. Aprende o inglês, aprende o violão, aprende um outro idioma. Ah, não, mas... Poxa, eu já estou com X anos. Aprendizado na infância é mais fácil. E daí? Mais fácil não significa que hoje é impossível. E com vontade, com a nossa vontade irrefreável e a fé em Deus, nada vai nos deter de aprender o que a gente quiser. De a gente fazer o que a gente quiser. Fazer uma graduação, se o seu sonho é fazer uma graduação, faça a sua graduação, não importa a idade. Se o seu sonho é escrever um livro, escreva o livro, não importa a idade. Não importa se você escreve certo ou escreve errado a gramática, não importa. Depois vai ter alguém para revisar. O importante é você botar no papel. Se aquilo tem concordância, não tem concordância, não é um problema seu. O problema seu é colocar a tua vivência para o mundo. É colocar a tua energia à disposição do crescimento do mundo. Esse é o teu papel. Para correção de português vai ter alguém lá que vai fazer, que vai editar o livro, enfim. Se o teu propósito está te gritando para você fazer palestras, para você levar a palavra, seja a palavra de Deus, seja um ministrante de alguma religião, ou seja um palestrante, desenvolvimento humano, comportamental, não importa, nada te segura. Vai em frente, realize os seus sonhos, coloca as metas, alinha com propósito, escreve, põe no papel, usa, como eu falei, a gente ia juntar isso tudo, né? Usa as tuas modalidades e vê em que ponto essas modalidades principais que você tem te ajudam nesse teu propósito. Poxa, eu posso juntar o útil ao agradável. Eu quero ser palestrante e eu ainda sou uma pessoa visual. Não que o acústico não possa, claro que pode. Aí ele vai buscar no acústico o reforço. Então, assim, é muito importante que a gente estabeleça as nossas metas, coloque no papel e vá atrás, e sem procrastinar, sem adiar, sem deixar para amanhã, sem deixar para depois. Nunca deixa para de tarde o que você pode fazer pela manhã. Ditado muito, muito valioso. E por último, um último aspecto que eu ainda quero, deixa eu só ver, a Lara pôs aqui sem vergonha nenhuma, hoje estou na minha segunda faculdade, aprendendo tricô, aprendendo guitarra, inglês, maravilhoso. Pode fazer uma palhinha, pode dar uma palhinha pra gente de guitarra, guitarra é uma coisa muito legal. Maravilhoso, Lara. É isso, é exemplo de vida, né? Isso tudo, quando nós fazemos essas coisas, nós somos exemplos, né? Tudo isso que nós fazemos, mais do que exemplo, né? Nós estamos entregando para o mundo o nosso melhor. Esse é o papel, é o legado. Isso é o que a gente chama de legado. Não é passar por essa vida aqui em brancas nuvens, é passar por essa vida num raio colorido de ensinamentos, é passar por essa vida
deixando o calor aquecendo as pessoas, o calor das suas palavras, dos seus atos, de você tocando guitarra, de você estudando inglês, de você aprendendo violão, de você fazendo lives. Quer fazer live, cara? Sabe, assim, aquele pensamento limitante. Não, mas eu não sei se eu na frente da câmera. Gente, eu nunca fiquei na frente de uma câmera e tô aqui agora. Então, assim, se é o teu propósito, se você quer contribuir, arregaçar as mangas e vamos em frente. Hoje eu não vou, hoje eu até tenho manga para arregaçar, que eu tô com frio, botei até uma manga comprida. Então, arregaça a manga e vamos à luta. E vamos em frente, porque tem que ter ação. E nesse sentido de ter ação, é que eu quero compartilhar mais um pedacinho aqui. Eu vou colocar uma música pra gente. Se é que ela vai funcionar, porque também eu fico sozinho mexendo com isso aqui. Às vezes ela me dá uns engasgagatos aqui. Se ela não funcionar, não tem problema, a gente bota de novo. Não funcionou na primeira, a gente põe de novo. Porque eu quero falar de mais um aspecto em cima desse trecho que eu li, né? Exatamente em cima desse trecho que eu li, eu quero falar para vocês sobre esses aspectos das nossas crenças, do que nos impulsiona. E eu quero falar com base... Quero ter uma musiquinha aqui ao fundo. Eu quero ter uma musiquinha aqui ao fundo. Só um pouquinho. Aqui. Então é assim, gente. Isso, mas esse é M-Joy. Lá vou eu, isso mesmo. Bora lá. Perde tempo não. Gente, essa música chama Faz um Milagre em Mim. Talvez vocês conheçam. E onde eu quero chegar agora? Que é assim, olha, extremamente importante para nós, como nos nossos valores, nas nossas necessidades, nessa nossa ligação com Deus. Extremamente importante a gente ter uma fé inabalável. É uma fé extremamente inabalável. É uma fé de que realmente Deus nos carrega no colo nos momentos difíceis. Com certeza, abre portas melhores, fecha portas e abre outras melhores, eu não tenho dúvida disso. Mas jamais, jamais entregue a quem quer que seja o teu poder de realização. Porque não vai adiantar você ficar sentado no sofá. Sabe? Você pode pedir que Deus faça um milagre na sua vida, que Jesus Cristo opere um milagre nas nossas vidas. Sim, sim, e Ele vai operar. E Ele vai operar milagres. Mas Ele vai operar os milagres a partir do momento em que você move a energia. A partir do momento em que você executa as ações que você precisa executar. A partir do momento em que você toma as rédeas da sua vida. A partir do momento em que você efetivamente é o dono do seu caminhar. Sabe? E você, junto a isso, mantém a crença, a fé inabalável desse milagre em você. E esse milagre em você é exatamente o teu poder de pensamento, é exatamente o sentimento, a emoção que você faz girar dentro de você e é essa vibração do divino que você bota dentro de você. E aí há uma correlação. E aí o Faz o Milagre em Mim acontece. Realmente, é o Deus realmente do impossível, sim. Quantas vezes a gente se recupera de situações em que muita gente dá como perdida, mas a gente não. É por isso que a gente se recupera. Porque a gente não dá como perdida. Não existe situação perdida. Não existe percentual perdido. Eu já convivi com uma situação de um médico falar para mim que só tinha 1%. 1% de chance de sobrevivência. Era da minha mãe. Há muitos anos atrás, num aneurisma. E eu fui naquele 1%. É esse 1% que nós temos? É esse aí. Esse é o milagre que Deus faz. Então eu confio que vai dar certo. Mas mais do que confio, eu penso, eu sinto, eu vibro e eu ajo. Então houve ação. Tem que existir ação. Eu vou atrás do melhor médico, eu vou atrás do melhor hospital, eu vou atrás das melhores coisas que eu preciso para aquele momento. Eu vou atrás das ferramentas que eu tenho nesse mundo físico para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso que eu espero que a gente possa efetivamente estar realizando ao longo desse período. Para que assim que passar esse período que está acabando, nunca esteve tão próximo do fim, a gente possa efetivamente realizar todos os desejos das nossas vidas, todos os sonhos que nós temos. Viver melhor, trabalhar melhor, ser um ser humano melhor a cada dia.
Esse é o meu desejo de coração para todos vocês. Esse é o que eu desejo, é esse pensamento que eu mando para você, com sentimento de amor e com a vibração de Deus presente em nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês por estarmos juntos nessa caminhada. Nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Um grande abraço. Fiquem com Deus.